Bom dia a todos. Espero que vocês tenham dormido bem, tomado um bom café da manhã. E nós temos mais uma jornada juntos agora. Poderia jogar o PowerPoint, por gentileza? Vamos começar no slide 28. Isso. Coloquei a tela inicial de novo e vou fazer uma breve recapitulação daquilo que nós falamos na sexta-feira, e então vamos engatar uma quinta marcha e vamos seguir dali, tá bem? O tema das minhas palestras é Cosmovisão Bíblico-Cristã. E eu disse para vocês, não está funcionando aqui o... Será que está ligado? Eu não sei como que liga. Como que desliga? Tá. Foi. Não é esse não. Vamos começar no slide 28, por favor. Está funcionando. Slide 28. Isso, aqui está. Muito bem. Eu dizia para vocês, na sexta-feira, que de acordo com os estudiosos, com os sociólogos, nós já vivemos num mundo pós-cristão. Especialmente a Europa está bem adiantada nesse processo de descristianização. A Europa, que foi o berço do cristianismo ocidental. Eu dei as estatísticas para vocês, as estatísticas são, eu diria, alarmantes. Quantidade de igrejas fechadas e as pessoas não mais acreditando no cristianismo, não mais frequentando igrejas, não mais se identificando como cristãs. Também nos Estados Unidos, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação protestante do mundo. O cristianismo, os Estados Unidos sempre foram, digamos, o guardião da fé protestante, da fé evangélica. Ainda temos um segmento evangélico muitíssimo forte nos Estados Unidos, mas está diminuindo. E eu passei para vocês também as estatísticas referentes aos Estados Unidos. Em alguns lugares do mundo, como a América do Sul, o cristianismo continua crescendo. Amém? Amém. É o caso do Brasil. Graças à liderança, a líderes como vocês, dedicados, fiéis, e a muitos irmãos que nós temos que também são dedicados e fiéis. Em alguns lugares, o cristianismo continua crescendo e o evangelicalismo, protestantismo bem conservador, o evangelicalismo continua crescendo também. O Brasil vive uma situação um pouquinho paradoxal, contraditória. Talvez eu tenha a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso durante a apresentação. Mas nós já estamos, especialmente nos grandes centros, sofrendo influências de cosmovisões que não mais são bíblico-cristãs e que estão afetando nossos jovens, nossas igrejas e nossos pastores. Em algum momento, nós já estamos testemunhando isto em nosso meio. A ideia deste mundo pós-cristão é a de que Deus morreu. Deus morreu na cultura. As pessoas não estão mais nem aí para Deus. É o mundo pós-cristão em que nós vivemos. É uma rejeição, como eu lhes disse na sexta-feira, cada vez maior da inspiração e autoridade da Bíblia. Aqui é o fundamento, e eu vou terminar com isto. Uma rejeição cada vez maior do senso de pecado, da divindade e da exclusividade de Jesus Cristo. O cristianismo passa a ser visto como apenas uma ideia, uma espécie de uma filosofia. Assim como existe o confucionismo, o budismo, o hinduísmo, existe também o cristianismo. E uma adoção cada vez maior
de um pluralismo religioso. O cristianismo é bom, mas tem outras religiões que são boas também. Vamos aprender a valorizar tudo. Todas as religiões conduzem a Deus. Não há nada de exclusivo no cristianismo. E a adoção de cosmovisões não bíblicas. Não bíblicas. E é aqui que vai estar o meu foco. Eu já defini para vocês cosmovisão. O que é cosmovisão? São as lentes pelas quais nós vemos o mundo e reagimos a ele. Quando alguma coisa acontece, você olha, aquela primeira reação tem que ver com o seu conjunto de valores. Vocês entendem? Tem que ver com aquilo que você sempre aprendeu, com aquilo que formatou a sua mente. Tá certo? São os filtros mentais, as atitudes, os valores, as narrativas, as expectativas acerca da realidade que determinam nossa reação a ele. Vemos algo, falando, nossa, isso é ruim. Por que dizemos que isso é ruim? Vemos algo e falamos, isso não é bom, isso não é útil. Por que reagimos assim? Ou por que falamos, não, isso é bonito, isso é bom, isso é útil? Isso tem que ver com o nosso conjunto de valores, que fazem parte do nosso próprio DNA, por assim dizer. Então, isto é uma cosmovisão, isto é um conjunto de valores que nós temos. É o senso de certo, errado, bom, ruim, útil, inútil. O que é uma cosmovisão bíblico-cristã? É um conjunto de valores e crenças baseados nas Escrituras e por meio das quais nós interpretamos o mundo e interagimos com ele. Então, uma cosmovisão bíblico-cristã é uma mentalidade formada pela palavra de Deus. Muitos de nós, nascemos na fé, e aqui eu nem diria necessariamente fé adventista, mas podem ter nascido na fé cristã, e cresceram estudando a palavra de Deus, aprendendo, ouvindo sermões, indo à igreja. Isso passa a fazer parte do nosso conjunto de valores, da nossa mentalidade, da nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. A palavra cosmovisão significa visão de mundo. Visão de mundo. E eu já lhes disse do problema nos Estados Unidos, 68%. O problema todo é que nos Estados Unidos eles têm estatística para tudo. Eu li recentemente um estudo que foi feito. Olhem só o estudo. Olhem o estudo. Quando está chovendo, é melhor correr, como nós fazemos, se nós estamos sem guarda-chuva, ou andar devagar? Um cientista fez um estudo, né? Fez um estudo. Ao final do período, pegou as roupas dos dois, um caminhou e o outro correu, pesou a roupa, falou, não, é melhor correr, a roupa vai encharcar menos. Lá existe estudo para tudo, irmãos. Tá? Lá existe estudo para tudo. Tem estatística para tudo naquele país. O Brasil tem pouco estudo, tem pouca estatística. Os Estados Unidos, 68% dos norte-americanos se consideram cristãos. Destes, apenas 6% ainda tem uma cosmovisão bíblico-cristã. Apenas 6%. Irmãos, isso é chocante. Isso é chocante. Se nós considerarmos pessoas até 30 anos de idade, apenas 1% tem uma cosmovisão bíblico-cristã. Ainda sua mente reflete os valores da palavra de Deus, que são do cristianismo, com os qual eles foram criados, educados. Estamos perdendo, as pessoas estão deixando de ser cristãs, de ter uma cosmovisão cristã. Há um declínio em todas as faixas etárias. Isso aqui, para mim, é talvez ainda mais chocante. Apenas 37% dos pastores norte-americanos ainda têm uma cosmovisão bíblico-cristã, irmãos. Isso aqui é terrível. Jesus falou de um cego guiando outro cego, lembram-se disso? Pastores não cristãos guiando pessoas. Sabem? Nós temos que ter a nossa mentalidade continuamente formatada pela palavra de Deus. Continuamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
O restante, que não tem uma cosmovisão bíblico-cristã, eles têm uma cosmovisão híbrida. É um sincretismo religioso. Eles já foram influenciados por outras visões de mundo, por outros conjuntos de valores que não mais os bíblicos. Já foram influenciados. Eu não preciso dar exemplos aqui. Muito bem. E agora eu quero falar sobre as principais cosmovisões que estão por aí e que estão influenciando ou competindo com a cosmovisão bíblico-cristã. Uma delas é o modernismo, talvez é a primeira cosmovisão não cristã. Ela começou especialmente na transição do século XVIII para o século XIX, começo do século XX. Nenhuma autoridade imposta. O modernismo rompeu com todo e qualquer senso de autoridade, religião, tradição, e o principal exemplo é certamente o da Revolução Francesa. O rompimento com a igreja, o rompimento com a tradição cristã. A igreja era vista como opressora, e a igreja daquele período realmente oprimia, sufocava. Então, o rompimento com toda e qualquer fonte externa de autoridade, com a Bíblia, com a igreja, com as autoridades eclesiásticas, um rompimento com a monarquia. O povo agora vai ditar quais são os rumos da nação. Leiam, por favor, leiam no Grande Conflito o capítulo sobre a Revolução Francesa. É muito esclarecedora para que nós entendamos como que houve este libertamento da tradição, da fé cristã, ali no contexto da Revolução Francesa. Uma ênfase na razão, na ciência e na lógica. Não são mais as escrituras que determinam o meu pensamento. É o ser humano, sou eu, é a minha razão. O que eu não entendo, eu não aceito. O que eu não posso explicar racionalmente, eu rejeito. A ciência é soberana, e a ciência é feita pelo homem, né? A ciência é feita pelo homem. Então, a ciência eu aceito, a revelação não. A lógica eu aceito, a revelação não. O ser humano é colocado no centro de todas as coisas. Não é mais Deus, é o humanismo. Tudo gira em torno do ser humano. É uma rejeição completa do sobrenatural. Deus, um Deus pessoal, não existe. Não há intervenções sobrenaturais na vida humana, aquilo que nós chamamos de milagres. Milagres não ocorrem e nunca ocorreram. Você já viu alguém ressuscitando dos mortos? Então, mortos não ressuscitam. Nunca ressuscitaram e nunca vão ressuscitar. Eles olham, eles raciocinam desta forma. Este é o modernismo. Aceitam a evolução. Olham a vida como uma mera combinação de tempo, matéria e acaso. Nada mais do que isso. A vida é uma combinação de tempo, matéria e acaso. Foco no indivíduo. Valores como autonomia, liberdade, sucesso, reconhecimento social, conforto material são dominantes. O ser humano é soberano. O ser humano está no centro, ele pode, tire Deus e dê espaço para o ser humano. Ele é capaz e ele consegue, e ele vai trazer a prosperidade que nós precisamos. Esse é o modernismo. Eles se empolgaram com o ser humano, com os valores humanos. Tiraram Deus de cena e introduziram o homem no centro. Uma outra cosmovisão que também existe é a chamada nihilismo. Nihilismo, no Ocidente, é um outro desdobramento do liberalismo teológico. Surgiu mais ou menos em decorrência do liberalismo teológico dos séculos XVIII e XIX, e tem algumas coisas em comum com o modernismo, especialmente sua rejeição de Deus. O nihilismo rejeita os aspectos fundamentais da existência humana, como conhecimento, moralidade, significado. O modernismo eleva o ser humano é o principal, está no centro, ele é capaz, ele pode, ele faz. Tirem Deus, coloque o ser humano. O nihilismo fala, não, Deus não está presente, mas o ser humano não é capaz. Isso é o que prega o nihilismo.
O ser humano é falho. Seu conhecimento, sua moralidade, seu significado, nada disso tem valor real ou duradouro. A vida não tem nenhum valor, não tem nenhum significado, não tem nenhum propósito. Rejeição de toda e qualquer ética normativa e todas as instituições políticas e sociais. É o fracasso do ser humano. O nihilismo tira Deus de cena, sobra o ser humano, ele olha para o ser humano e fala: não há nada de bom aqui. Não há nada de bom. O ser humano está destinado ao fracasso. Não há nenhum significado na vida. É aquele tipo de pergunta: por que eu estou aqui? Eu não vejo razão para estar aqui. É quando esse pensamento predomina e a pessoa se depara diante do seu próprio fracasso, da sua própria falta de perspectiva. Nihilismo vem do latim, que significa nada. Nada. Não há nada. É a era da frustração com o ser humano, por assim dizer. Tem algumas afinidades com o pós-modernismo, que eu já vou chegar. Um outro, que é exatamente, uma outra cosmovisão, é exatamente o pós-modernismo. Começou no século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns falam nos anos 50, outros falam nos anos 70, outros falam começou nos anos 80. Pós-modernismo, notem, é basicamente uma reação ao modernismo. O modernismo enfatizava, não, há um caminho para a verdade, o ser humano está ali, ele é capaz, ele vai definir. O pós-modernismo fala: ixi, não é assim não. Existem diferentes perspectivas da realidade. Não há nenhuma verdade objetiva, tudo é certo. E o que existe é a sua verdade e a minha verdade. Vocês já ouviram isso? A sua verdade e a minha verdade. Desde quando a verdade precisa de um pronome pessoal para ser definida? Sua verdade e minha verdade. Desde quando a verdade precisa de um pronome pessoal? Verdade deve ser verdade quando? Sempre. Para quem? Para todos. Ou ela não é verdade. Mas o pós-modernismo rejeita a noção de uma verdade objetiva. O pós-modernismo enfatiza relativismo e subjetividade. Você diz que há um Deus no céu e há um Deus soberano. Não é exatamente assim. Vamos acalmar um pouco, vamos começar a relativizar as coisas. Esse é a marca do pós-modernismo. Incerteza, ambiguidade em relação a tudo, ausência de valores, porque se não existe uma verdade objetiva, então a ética humana é fluida. Vocês entendem? Por ética é aquilo que rege o comportamento humano. Então, questão do homossexualismo, por exemplo. Não, isso aí é uma questão fluida. Não existem valores objetivos. Está tudo bem, tudo tranquilo, fique calmo com relação a isso. É o mundo em que nós vivemos, é a mente aberta, não é? É a mente aberta da sociedade em que nós vivemos. Religião, pluralismo. Aceita-se qualquer coisa que eu queira aceitar. Por quê? Porque o que é verdade para você pode não ser para mim. E se você não concorda comigo, não há problema. Você vai ter a sua verdade, eu vou ter a minha verdade. Não há problema. Se eu concordo que há outras religiões que também são boas, que também conduzem a Deus, é o que eu penso e acabou. E o próprio cristianismo começou a ser influenciado. Irmãos, isso aqui são cristãos. É o mundo cristão. Quando falamos em mundo pós-moderno ou em pós-modernismo, estamos falando de cosmovisões que começaram a surgir no Ocidente, no mundo cristão. Agnosticismo, uma pessoa agnóstica. Eu não sei se o céu está aprovando ou desaprovando o que eu estou falando aqui. Eu espero que seja um trovão de aprovação. Mas vamos lá, vamos com calma. Se tiver só no trovão, tá bom. Dura se começar a vir raio aí por cima, né?
Agnóstica é uma pessoa que não sabe se deve ou não acreditar. Deus existe? Eu não sei se Deus existe, então eu paro por aqui. Eu não acredito, mas eu também não tento negar. Essa é uma pessoa agnóstica, uma pessoa que não sabe se realmente é assim. Essas ideias têm crescido assustadoramente. Irmãos, nós hoje vivemos no mundo pós-moderno. Nós vivemos no mundo pós-moderno. Acabou aquela empolgação com o ser humano do modernismo. Agora nós temos relatividade, subjetividade, incerteza, ambiguidade. As pessoas não sabem mais direito como são, como não são as coisas. E por isso elas são abertas a qualquer coisa. Elas são abertas a qualquer coisa. É o pluralismo, ou é o agnosticismo. É uma visão, eles também têm uma visão crítica de progresso, uma visão crítica da ciência, uma visão crítica do capitalismo. O capitalismo enriquece alguns e empobrece os outros. Vamos acabar com o capitalismo. Aí entra espaço para o marxismo, eu já vou falar um pouco sobre isso. Visão crítica de progresso. Progresso, nós estamos destruindo o planeta, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E toda essa onda aí agora de ecologia é porque, para eles, o progresso está destruindo o planeta e destruindo a possibilidade de vida. Nós temos que acabar com isso. É uma visão crítica da realidade. E o coletivo acima do individual. Eu vou me demorar um pouquinho aqui, não agora, mais tarde eu vou enfatizar um pouco esse ponto. Nós vivemos numa época em que o raciocínio é o seguinte: se é bom para todos, você tem que engolir. Se é bom para a maioria, você vai ter que aceitar. Você vai ter que se enquadrar. É a época em que nós vivemos. É a época em que nós vivemos. O coletivo acima do individual. Diversidade, multiculturalismo. Uma outra cosmovisão que, nos seus primórdios, ganhou força, depois perdeu força, no contexto da Segunda Guerra Mundial, perdeu força, depois voltou a ganhar força, é o marxismo. Karl Marx. Karl Marx era judeu. Friedrich Engels era judeu. Sigmund Freud era judeu. Spinoza era judeu. Sabe, parece que quando o ser humano quer rejeitar a luz que tem, ele acaba voluntariamente, ele tem necessariamente que ir num extremo em que ele vai rejeitar tudo aquilo que caracteriza aquela noção anterior, da qual ele saiu. Nada que nós conhecemos no mundo é mais antibíblico ou anticristão do que o marxismo. Nada do que nós conhecemos no mundo. É uma ideologia econômica, política e social, em que vê a história como uma mera luta de classes. O que é a história? É a luta do pobre contra o rico. Só isso. Essa é a história. É a luta do pobre contra o rico. Ele só vê a história a partir da luta de classes. E, portanto, defende a derrubada de todas as condições sociais existentes. Marxismo quer destruir todas as condições sociais existentes, porque para eles isso é produto da opressão. Quais são essas? Religião. Religião faz parte do poder opressor. Então precisa ser destruído. Governo faz parte do poder opressor, tem que ser destruído. Economia, essa economia, o capitalismo que prioriza o rico e supostamente prejudica o pobre, tem que acabar. A lei, as leis são montadas de tal forma que ela reflete um poder opressor. A família tem que ser destruída. Os filhos têm que ser educados pelo Estado, não mais educados pelos pais. É o Estado que vai formatar a cabeça das crianças. Derrubada de todas as estruturas sociais existentes. O marxismo, por conta dos seus ideais,
ele é necessariamente ateu e evolucionista. Rejeita Deus, rejeita a criação. Totalmente. É a sobrevivência do mais forte, é a luta de classes. Nós vemos isso no mundo, dizem eles. Sobrevivência do mais forte. Então nós temos que ajudar o fraco. Nós temos que ajudar o fraco. Tire Deus de cena. Tire a noção de criação de cena. Essencialmente ateu e evolucionista. A matéria é tudo que existe. Não existe nenhuma força espiritual ou sobrenatural no mundo. Moralidade. Se nós somos produtos do acaso, se nós somos fruto da evolução, o que é certo e o que é errado? É o que o grupo achar que é certo, então aquilo vai ser certo. Hoje pode ser assim, amanhã pode ser diferente. Se o grupo achar que é errado, vai ser errado. Se o grupo achar que é certo, vai ser certo. E você vai ter que aceitar. Por quê? Porque é ênfase no coletivo também. Qualquer coisa que promova o comunismo é moralmente bom, independentemente de qualquer valor religioso, ético, inerente, qualquer coisa. O marxismo é selvagem. Eu disse que o marxismo, logo nos primórdios, ele cresceu um pouco, naquele contexto em que as pessoas já haviam rejeitado a Deus, mas não tinham nada diferente, não tinham uma história, uma narrativa para colocar. O marxismo cresceu. Aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ficou claro a natureza do marxismo. Nenhum outro regime político, nenhuma outra mentalidade política matou tantas pessoas na história da humanidade como o marxismo. Foram milhões de mortos na Rússia, foram milhões de mortos no Camboja, foram milhões de mortos em diversos outros países que tentaram impor a mentalidade ou o regime marxista. A falta de ética, a falta de valores e a imposição de um regime. O marxismo é absolutamente totalitário. Ele pretende dar poder para o povo, aí o povo aceita os seus líderes, e esses líderes agora passam a oprimir o povo. É um regime totalitário. Nenhum outro regime na história destruiu tanto, causou tantas mortes. Nem a Segunda e Primeira Guerras combinadas matou tanto quanto o marxismo nos países em que ele foi testado. Nem Primeira, nem Segunda Guerra Mundial juntas. Então, houve um desencanto com o marxismo, num primeiro momento, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Depois, eles começaram a dar uma nova abordagem, e eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Cerceamento de liberdades, regime totalitário, como eu já falei. Você tem a sua liberdade, mas a sua liberdade acaba quando chega a questão de grupo. O grupo é mais importante, tá certo? E como você me autorizou a estar no poder, eu agora vou dizer o que é importante e o que não é. É o regime totalitário. Irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa bem clara, sem rodeios, tá certo? O cristão que gosta do marxismo, de duas uma, ou ele não sabe o que é marxismo, ou ele não sabe o que é cristianismo, tá? E eu vou para frente. Eu não quero fazer desse um momento político. Depois nós vemos pessoas aí se passando por cristãs, levantando as mãos em culto evangélico para ganhar voto de evangélicos. Pessoas que têm um DNA marxista, que sempre disseram isto. Sempre disseram isto. Bom, essa é outra história. Humanismo versus cristianismo. O voto é o momento em que nós vamos escolher. Talvez não haja, e não vai haver, o candidato ideal. Vivemos num mundo falido, num mundo de pecados. Nunca teremos um candidato ideal. Mas nós temos que usar o direito do voto para evitar aqueles candidatos que são, por natureza, anticristãos. Temos que usar o direito do voto. O que nós vemos
o que nós vemos é a diferença entre humanismo e cristianismo. Não importa qual seja a cosmovisão, o que nós vemos é uma diferença fundamental em questões fundamentais, como Deus, criação, vida, pecado, ética, família, religião. São visões irreconciliáveis, não podem ser harmonizadas, não podem. As pessoas dizem, não, mas essa é a sua verdade, esta é a minha verdade. Tá, esta é a minha verdade, esta é a sua verdade. Então, sendo assim, nós dois podemos estar errados, certo? Certo? Usando a lógica, nós dois podemos estar errados. Ou, um de nós pode estar errado e o outro pode estar certo. Certo? Mas não há como os dois estarem certos. Porque as diferenças são tão grandes, são tão acentuadas, que não há como ambos estarem certos. Os dois podem estar errados. Um pode estar errado e o outro certo. Mas não há como ambos estarem certos. E isso é o que nós vemos. Irmãos, nós estamos falando de questões fundamentais. Muito bem. E eu quero focar agora um pouquinho mais no pós-modernismo. Porque o pós-modernismo é o que está por aí. É a cosmovisão do momento. É a cosmovisão do momento. E é isso que tem feito estrago em nossos jovens. É isso que tem feito estrago em algumas de nossas igrejas. E mesmo entre alguns de nossos pastores. O pós-modernismo rejeita qualquer metanarrativa. Metanarrativa é uma grande história que explica o ser humano. Eles dizem, esqueça isso. Lembram-se, eu falei da frustração, da ambiguidade. Não existe isso. Eles rejeitam essa grande história que explica, que dá significado e propósito. A ênfase do pós-modernismo é aqui e agora. Você está aqui, agora, 2024, é isso que importa. Esqueça o passado, esqueça o futuro. Vamos tentar tirar o melhor daqui. Vamos fazer o que nós pudermos fazer aqui, para mudar a estrutura das coisas. Então, eles ignoram o passado, ignoram o futuro, colocam a ênfase no presente. Com isso, eles perdem esta grande história. Eu vou falar sobre isso. Eles também criticam as estruturas do poder. E agora, eu falei para vocês que o marxismo, que entrou em declínio depois da Segunda Guerra Mundial, voltou a crescer na cultura ocidental, especialmente por conta do assim chamado marxismo cultural. O marxismo original via essa luta de classe somente entre pobre e rico. Pobre e rico. A burguesia e o proletariado. Pobre e o rico. O empregador e o empregado. Mas o marxismo cultural ampliou isto e passou a ver a toda e qualquer estrutura em que haja desigualdade. Então, por exemplo, o branco, como regra, é mais rico do que o pobre, do que o negro, ou do que a pessoa de cor. Então, o branco é opressor. O cristão, como regra, é mais rico do que o não cristão. Então, significa que o cristão é opressor. O homem é mais forte do que a mulher e ele prejudica a mulher, ele discrimina a mulher. Então, o homem é opressor e a mulher é oprimida. Eles passaram a aplicar isso a toda e qualquer estrutura humana, vendo como uma luta de poder. Uma luta de poder. E assim, se você é branco, homem, heterossexual, cristão, você é opressor. É o mundo em que nós vivemos. É o mundo em que nós vivemos. Então, o marxismo cultural é o que começou a ser ensinado nas universidades. E os ideólogos do marxismo cultural sabiam disso, eles escreveram, os livros estão por aí. Vamos formatar a mente dos jovens nas universidades. E o que nós vemos no mundo hoje é essa baderna, essa bagunça como resultado disso. Tudo agora é visto como uma luta de poder. A religião é vista. Se você diz que você tem a verdade, você é opressor. Se você não aceita a minha posição, você é opressor. Eu sou oprimido. Se você é heterossexual, eu sou homossexual, e você não aceita a minha posição, você é opressor. Eu sou oprimido.
Tudo é visto como uma luta de poder. Esta é a essência, uma das essências do pós-modernismo, um dos pilares do pós-modernismo. E é tudo isso que está influenciando o cristianismo progressista. Cristianismo progressista. Muitos de nossos jovens, produto das universidades, alguns de nossos pastores, tá certo? Não preciso me demorar nos exemplos, mas é a mentalidade de hoje. É a mentalidade de hoje. É o que está aí. Uma das características é a rejeição da autoridade das Escrituras. Eles selecionam o que crer. Não, isso aqui não é relevante para nós. Relatos sobre a morte de Cristo, sobre a divindade de Cristo não são relevantes. Isso aqui é relevante. O sermão da montanha é relevante. Isso aqui é relevante. Isso aqui é relevante. Eles só pregam aquilo que eles acham relevante. Irmãos, Agostinho, no 5º século, ele disse o seguinte: se você acredita só naquilo que você gosta da Bíblia, se você acredita só naquilo que você gosta na Bíblia, então você não acredita na Bíblia, você acredita em você. Agostinho já dizia isso no 5º século. Se você acredita só naquilo que você gosta na Bíblia, então você não acredita na Bíblia, você acredita em você. É o que nós vemos. É uma visão também diminuída de Deus, por influência do liberalismo, por influência do modernismo, uma visão diminuída de Deus. Deus deixa de ser todo-poderoso. Não sei se vocês se lembram de uma das perguntas daquele, a condição da teologia, the state of theology. Deus aprende, Deus se adapta, Deus se ajusta a novas realidades. A maioria diz que sim, é isso aí mesmo, Deus está aprendendo. Sabem? A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia diz que Deus é soberano, que Ele conhece todas as coisas, que Ele tem todas as coisas sob seu poder e que Ele não muda. Mas não, os progressistas acham, não, Deus muda, Deus vai se adaptando. Então, se hoje a coisa está indo por aqui, Deus vai se ajustar, vamos por aqui, Deus vem atrás se ajustando. É assim que eles pensam, irmãos. É exatamente assim que eles pensam. É o que eles defendem, por mais que eles possam não dizer isso explicitamente. Vocês entendem? Mas eu tenho vários livros em casa de autores progressistas que dizem isso explicitamente. É nisso que nós acreditamos. A grandeza de Deus é diminuída. Deus passa a ter co-atores no palco. Deus não está único, sozinho no palco. Ele tem co-atores. O mundo de Deus tem co-regentes. É o ser humano. Assim, quando Deus cria, por exemplo, Deus vai usar outros recursos. Ele não cria sozinho. Ele pode usar a própria terra. Façamos o homem à nossa imagem. É Deus entrando em parceria com a terra para então produzir alguma coisa. É exatamente isso que eles dizem. Está nos livros, eles dão nome para isso. É o tal do panenteísmo. Nós somos teístas, acreditamos num Deus único, pessoal, soberano. Existe o panteísmo, Deus está em tudo. E o Deus dos progressistas é o panenteísmo. Deus está em tudo e tudo está em Deus. Então Deus age em parceria com tudo o que existe, porque Deus está em tudo. Também, no pós-modernismo, existe uma ênfase no social e no coletivo. E esta é uma visão extraída do marxismo cultural. Tudo aquilo que favorece o grupão. Não, esse é o caminho, é por ali. ênfase no social e no coletivo. E a rejeição da metanarrativa bíblica, da grande história que nós encontramos na Bíblia. O pós-modernismo rejeita isto. Qual é a grande história que nós encontramos na Bíblia, irmãos? Qual é a grande história? É a história do grande conflito. Esta é a grande história que nós encontramos na Bíblia, a história do grande conflito. E agora, eu vou começar então a lhes falar sobre esta metanarrativa bíblica. Esta grande história.
Alguns em algum momento vão perguntar, mas cadê o sábado na sua abordagem? Cadê o santuário celestial? Não, eu não estou aqui discutindo doutrina. Que fique bem claro, eu vou lhes falar agora de qual é a cosmovisão, essa visão grande, essa história que nós temos na Bíblia, que nós devemos conhecer, e por meio dessa história nós vamos poder interpretar o mundo de uma forma mais correta. Vocês me entenderam? Eu não estou aqui discutindo doutrina. Então eu não vou falar sobre o sábado, não vou falar sobre o estado do homem da morte, não vou falar sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, não é disso que eu estou falando. Eu quero lhes falar desta grande narrativa que o pós-modernismo perdeu. O pós-modernismo rejeita. E por isso, ele assume o que ele assume. Ele crê no que ele crê. Defende o que ele defende. Paul Gauguin, um artista francês, na sua juventude, pintor. Na sua juventude, frequentou escolas católicas, chegou a frequentar um seminário católico. Desiludido com a vida, foi morar nas ilhas francesas, ali da América Central, em profundo desencanto, viveu uma vida pregressa, morreu pobre e doente. Pouco antes de morrer, ele pinta esta tela. A tela mais famosa de Paul Gauguin. E curiosamente, aqui no canto esquerdo superior, ele escreve alguma coisa. Paul Gauguin não escrevia nas suas telas, mas ele escreveu nesta tela. Ele não escrevia. E o que ele escreveu ali? Ele escreveu 3 perguntas, em francês. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Ele pintou essa tela entre 1897 e 1898, poucos anos antes de falecer. D'où venons-nous? De onde viemos? Que sommes-nous? Quem somos? Où allons-nous? Para onde vamos? Estão vendo o que havia? A angústia que havia no coração desse homem, que perdeu todo e qualquer sentido da vida. Morreu pobre, doente, desiludido. Pouco antes de morrer, ele tentou expressar nessa tela, e tentou expressar por meio de perguntas colocadas na tela. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Quais eram os problemas? Ele se debatia com a questão da sua origem, da sua identidade e do seu destino. Origem, identidade e destino. Ele havia perdido completamente esta noção de história. Olhava para si mesmo naquele momento, sem esta grande história, e não tinha respostas às perguntas mais fundamentais da vida. De onde viemos? E eu quero falar sobre os 4 pilares dessa grande história. Repito, não estou aqui tratando de doutrinas bíblicas. Eu estou falando desta grande história que nos permite entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Que nos permite olhar para o mundo ao redor e explicar o que está acontecendo. Eu entendo o que está acontecendo com o mundo, porque existe essa grande história na Bíblia, que é a história do grande conflito. É a história do grande conflito. Eu estava me debatendo sobre que títulos arrumar aqui para esses 4 pilares, e me lembrei de um filme. Posso falar isso aqui? Me lembrei de um filme de Clint Eastwood, O Bom, o Mal e o Feio. Aqueles que têm mais de 50 aí se lembram, devem se lembrar desse faroeste, um dos mais famosos. O Bom, o Mal e o Feio. Eu pensei em dar o título: O Bom, o Mal, o Feio e o Perfeito. Eu falei, não, vamos usar o caminho mais tradicional mesmo.
vamos usar os temas, a terminologia bíblica. A criação. Como é que a Bíblia começa? No princípio Deus criou os céus e a terra. Irmãos, esta é a mais fundamental de todas as verdades bíblicas. Sem esta, eu não posso explicar mais nada. Não é à toa que a Bíblia começa por ali. No princípio, Deus. E este Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não permite qualquer tipo de relativização. E Deus criou os céus e a terra em quanto tempo? 7 dias. 6 mais 1. 7 dias. A Bíblia não permite qualquer tipo de relativização. Existem 3 posições sobre a origem do universo. A ciência que estuda as origens do universo é a cosmogonia. Não confundam aqui com evolução. Evolução é uma tentativa de explicar o desenvolvimento da vida. Eu não estou falando do desenvolvimento da vida, eu estou falando da origem do universo. Tá? Isso tem a ver com cosmogonia. E você pode ir ao livro que você quiser, você vai encontrar 3 explicações para as origens do universo. Número 1, não havia nada. E então, de repente, pumba, passou a haver alguma coisa. Essa é uma explicação. Outra explicação, sempre houve alguma coisa. Podia ser um protoplasma, uma partícula original que continha todas as potencialidades do universo. Sempre houve alguma coisa e, de repente, essa alguma coisa se transformou. E existe uma terceira explicação. Sempre houve um Deus soberano, pessoal, que num determinado momento a tudo criou, com base em seu infinito poder e sua infinita sabedoria. São as 3 posições. Uma destas é bíblica, as outras não são. As outras não são. E cá para nós, irmãos, não havia nada e de repente passou a existir. Eu acho que a visão bíblica faz muito mais sentido do que esta. E se sempre houve alguma coisa, com o potencial de se transformar naquilo que se transformou, é muito mais lógico crer que sempre houve um Deus. E que num determinado momento a tudo criou pelo seu poder. Teoria da evolução, como eu disse, é apenas uma tentativa de explicar a vida, não as origens do universo. Esta é a visão bíblica. Sempre houve um Deus. E Ele é o Criador de todas as coisas. E no contexto da sua criação, ali em Gênesis capítulo 1, a semana da criação, Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. A Bíblia apresenta a criação do ser humano como algo especial. Tanto que ao final de cada dia, e viu Deus e que era bom. Viu Deus e eis que era bom. No 6º dia, depois de criar o ser humano, viu Deus e eis que era muito bom. Foi o último ato criador de Deus e então Ele estabelece o 7º dia. A Bíblia apresenta a criação do ser humano como algo, uma criação especial, não compartilhada. Deus não chamou ninguém para participar deste processo. O façamos, irmãos, ali é apenas uma forma retórica de expressar. Alguns dizem, mas não é a Trindade? Pode ser. Mas o contexto ali não está discutindo necessariamente Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus, o homem, à sua imagem. Outro ponto que eu quero destacar é que Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher. E é interessante que ali, naquela passagem, bom, eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Eu vou voltar a esse ponto em minutos. Jesus reconheceu
a validade do relato bíblico de Gênesis, quando Jesus disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Homem e mulher. Quando Jesus estava discutindo com os saduceus questões relacionadas ao casamento e à ressurreição. Interessante, quando nós olhamos para a criação das plantas e dos animais, nós vemos ali diversas vezes usando segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. De repente o homem foi criado de que forma? A imagem de Deus. A imagem de Deus. Isto coloca a criação do ser humano num outro patamar, num outro nível. A imagem de Deus. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O que significa ser feito à imagem de Deus? E eu preciso da atenção de vocês. O que significa ser feito à imagem de Deus? Várias coisas. Como Deus é um ser racional, o homem também é um ser racional. O ser humano é inteligente, ele é capaz de tomar decisões inteligentes. Deus deu ao ser humano a responsabilidade de dominar. E esta habilidade de exercer domínio implica na capacidade de pensar e de fazer escolhas. Deus deu isso ao ser humano. E como Deus é um ser, segundo ponto, como Deus é um ser relacional, o homem também é. Assim como Deus se relaciona, Ele também deu esta capacidade do ser humano se relacionar. Tanto que criou a mulher, tanto que deu a eles a capacidade de ter filhos, tanto que colocou-os num jardim em relacionamento com a natureza e com as demais coisas criadas. Homem e mulher. Como Deus é outro ponto, como Deus é um ser moral, o homem também é um ser moral. Nós não somos amorais. Amoral é alguém que não tem padrões, princípios morais. Não, o ser humano foi criado como um ser moral. Deus não disse: faça aquilo que você quiser, estabeleça os seus próprios parâmetros morais. Não. Deus é um ser absolutamente santo e Ele exige que seus filhos sejam santos como Ele o é. E a habilidade de fazer escolhas implica em responsabilidades morais. Quando pensamos na imagem de Deus, eu já destaquei aqui então esses 3 pontos principais. Como Deus é um ser racional, o homem também é. Como Deus é um ser relacional, como Deus é um ser moral, o homem também o é. Mas pensando um pouco mais adiante, nessa questão da imagem de Deus, faltou um A ali, né? Essa questão da imagem de Deus, existem aqui algumas coisas que nós não podemos jamais nos esquecer. Número 1, a individualidade humana é inviolável. Por quê? Porque nós somos criados à imagem de Deus. Irmãos, ouçam, ninguém neste universo, a não ser Deus, pela sua soberania, pelo ato da criação, pelo ato da redenção, ninguém tem o direito de dizer para mim o que é certo e o que é errado. Ninguém tem o direito de me forçar a ir contra a minha consciência. Ninguém tem o direito. Isto é bíblico. A individualidade, a consciência humanas são invioláveis. São invioláveis. Nós vivemos numa época em que o raciocínio é o seguinte: é bom para o grupo, você vai ter que engolir. Você tem que se enquadrar. É bom para o grupo, você tem que se enquadrar. A visão bíblica é outra, irmãos. A visão bíblica é: se é bom para o indivíduo, é bom para o grupo. Esta é a visão bíblica. Se é bom para o indivíduo, é bom para o grupo. Na Bíblia não existe essa mentalidade de manada. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem, e a consciência humana é inviolável. Existem várias passagens bíblicas que dizem isto. Vivemos numa época complicadíssima. As pessoas definem o que é bom para o grupo e isso tem que descer goela abaixo do cristão? Não, irmãos.
Como viver neste mundo? Eu não tenho uma fórmula. Temos que viver cada dia com os joelhos no chão, porque o mundo está ficando complexo para o cristão. E se vocês acompanham as notícias, se vocês leem as últimas encíclicas papais, por exemplo, vocês estão percebendo como que a questão da ecologia está sendo utilizada para se impor um padrão mundial. Está nas encíclicas do Papa, gente. Eu não preciso aqui, não estou falando de especulação profética. É só ler a última, não sei se foi 2 ou 3 encíclicas anteriores do Papa Francisco. Francisco o quê? Hã? Sim, mas tem um número ali. Primeiro? A gente fala em português Francisco, né? Papa Francisco. É primeiro? Primeiro. Tá. Essa questão da ecologia já está sendo usada pelo Vaticano como desculpa para a imposição de um padrão mundial, de uma religião mundial, e a necessidade de um dia de descanso para que haja uma renovação na natureza. Mas essa é outra história, eu não quero entrar nessa questão. Outra implicação do fato de sermos criados à imagem de Deus. Irmãos, lembrem-se disso, na Bíblia. O que é bom para o indivíduo é bom para o grupo. Porque Deus respeita a individualidade, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Tá certo? Segundo ponto, porque fomos criados à imagem de Deus, a vida é sagrada. A vida é sagrada. Qualquer coisa que signifique um atentado à vida está em oposição com este ponto, porque fomos criados à imagem de Deus. Outra coisa, porque fomos criados, homem e mulher, à imagem de Deus, o gênero é imutável. Irmãos, prestem atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Mateus 19, quando Jesus cita Gênesis 1, 27, não aparecem as palavras homem e mulher. Não aparecem. Quando diz lá, criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou, não é a palavra homem e mulher. Homem, em grego, é aner, mulher, em grego, é gyne, daqui deu a palavra ginecologia, gyne, ginecologia. As palavras usadas ali em Gênesis, e que Jesus repete, são as palavras arsen e telis. Arsen significa macho, telis significa fêmea. A questão de gênero é uma questão clara na Bíblia. A questão de gênero é uma questão clara e não dar margem para toda esta confusão em que a gente vive hoje em dia. Existem mais de 100 diferentes gêneros, dizem as pessoas. Outra coisa, porque fomos criados à imagem de Deus, lealdade a Deus é inegociável. Faltou ali também. Inegociável, lealdade a Deus é inegociável. Deus é o nosso Criador, fomos criados à sua imagem, a minha lealdade a Ele é inegociável. Inegociável. Não há espaço para outro tipo de lealdade. Antes, importa servir a Deus que aos homens. E a criação revela a Deus. O meu tempo da primeira palestra já passou. Eu posso terminar essa parte aqui? Eu queria terminar essa parte. Tá? Mais uns minutinhos aí. A criação revela a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem palavras. Deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Paulo, em Romanos 1, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os gentios, que não têm a revelação escrita, que não conhecem as Escrituras, é isso que Paulo quer dizer. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou,
porque seus atributos invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. A natureza revela Deus. Irmãos, nos dias de Paulo havia um grupo de filósofos, os chamados estoicos. Se você um dia tiver a oportunidade de ler sobre os estoicos, numa época em que todos eram politeístas, pagãos e entregues a todo tipo de vaidade e de prática sexual, todo tipo, os estoicos, simplesmente pela observação da natureza, chegaram à conclusão de que havia um ser criador e que nós devemos lealdade a este Deus. Nossa vida deve ser uma expressão de piedade por devoção a este Deus Criador. Os estoicos rejeitavam o homossexualismo como uma opção válida para o ser humano, porque eles falavam, olhem a anatomia humana, olhem a anatomia humana, olhem a capacidade de procriação do ser humano. Eles rejeitavam o homossexualismo, que era dominante na época deles, apenas pela observação das coisas criadas, sem o auxílio da revelação. Também, a Bíblia também fala na revelação interior do Espírito. Notem essa passagem, irmão, essa passagem é extraordinária. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em outras palavras, quando pessoas que não conhecem a Deus agem de conformidade com a lei de Deus, diz Paulo, é o Espírito Santo trabalhando no coração deles. É o Espírito Santo trabalhando no coração deles. É a revelação interior do Espírito. Paulo reconhece, as Escrituras reconhecem que a natureza fala de Deus e a revelação interior do Espírito também é uma realidade. Salomão diz, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. No mundo pecaminoso, caído, num mundo quebrado como o nosso, falido como o nosso, Deus reservou a todos, indistintamente, canais pelos quais Ele poderia se comunicar. A natureza e a voz interior do Espírito Santo. E Deus tem trabalhado com pessoas ao redor do mundo. Só que agora tem um ponto. Conhecimento gera o quê? Responsabilidade. Conhecimento gera responsabilidade. Quem é culpado diante de Deus de violar a sua lei? Só os que conhecem a lei? Aqueles que tiveram acesso à revelação natural por meio das coisas criadas e a operação do Espírito Santo também são culpados por violar. Também são culpados. E é por isso que Paulo fala em Romanos 1:20. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Tá, a natureza não fala tudo acerca de Deus. Não fala nada do plano da redenção, por exemplo. A atuação do Espírito, o interior do Espírito, pode não falar nada sobre o plano da redenção. Mas há coisas acerca de Deus que deveriam ser claras a todos e torna os homens indesculpáveis. Indesculpáveis. De novo, se vocês tiverem uma chance de ler sobre os estoicos, eu recomendaria. Tal visão é completamente diferente daquela que existe nos meios seculares. Cientistas e pensadores pós-iluminismo querem separar a realidade de uma fé viva de qualquer senso de racionalidade e terminam sem nada. Stephen Hawking, um famoso cientista, talvez o maior ateu da atualidade. Se não há Deus, e nós evoluímos por acaso durante milhões e milhões de anos, então tudo o que acontece, bom ou ruim, deve ser visto com a mais completa e cruel indiferença. Em outras palavras, tudo o que acontece, não importa se bom ou ruim, é meramente produto do acaso. Meramente produto do acaso. Deve ser visto com a mais completa indiferença. A partir do momento que nós tiramos Deus de cena, que nós tiramos a criação de cena, o que sobra? Não sobra nada. Não sobra propósito. Não sobra história.
não sobra origem, não sobra por que eu vivo hoje, por que eu estou aqui, não sobra para onde eu vou. E tudo o que acontece não passa de acaso. A vida perde qualquer sentido, torna-se irrelevante. E é por isso que nós estamos vendo o que nós estamos vendo. E boa parte disto está presente no cristianismo progressista. Eles diminuem a realidade da criação. Começam a relativizar os marcos principais da criação, da origem, de onde viemos. Uma pequena pausa e então continuaremos com o segundo dos pilares desta cosmovisão bíblica.